Todo mundo assistindo a live do panela. Boa noite. Boa noite. Eu tava desatando o nó do microfone ali, enquanto vocês iam entrando. Boa noite, uma alegria estarmos juntos para mais uma Cesta Bíblica, aqui pelo Facebook da Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, no Bosque da Saúde. Vão dando boa noite aí pra gente, deixando o seu comentário, compartilhando essa publicação, isso é muito importante, então não deixa de compartilhar aí com os seus contatos do WhatsApp, o pessoal da sua comunidade, da sua... Obrigado. O pessoal da sua comunidade, da sua paróquia. Então, hoje a gente tem uma lousa, olha só. Semana passada eu escrevi no papelzinho, mostrei assim, né? Então, hoje a gente tem a lousa aqui. Boa noite, Alaide. Boa noite, minha tia Fátima. Um beijo, Deus abençoe. Vocês que vão chegando, como eu disse, compartilhem, mandem essa publicação para outras pessoas. Boa noite, Márcia. Neide, Deus abençoe, boa noite. Manda o pessoal da comunidade aí, Neide. Manda nos grupos o link. Tá bom? Deus abençoe, Edinaldo. Olha lá, tá Edinaldo, Simone e Lázaro. Deus abençoe, Maria de Lourdes. Quem tava semana passada, comenta aí que tava semana passada, pra gente saber, tá? Quem estava semana passada, quem não estava, quem perdeu semana passada, a Cesta Bíblica, a primeira Cesta Bíblica, fala pra gente também. Deus abençoe, Lourdes, Adão, boa noite, o pessoal vai chegando aí. Vamos cantando enquanto o pessoal vai chegando, deixando comentário e tudo mais. Boa noite, Val, Deus abençoe. Marisol, boa noite. Analice, vamos cantar então. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Mais uma vez eu vim. Eu vim para escutar comentando aí, Suzy, Deus abençoe. O pessoal comentando, eu estava, nós estávamos, eu estava. Que bom, o pessoal tá fiel, hein? O pessoal ó, comentando ali, eu amei nossa cesta. Que legal, a Laíde comentando. Minha tia também tava. Então, vocês que estavam, vocês gostaram? Então, se você gostou, manda para outra pessoa também. Fala, meu irmão, minha irmã, vamos conhecer a Bíblia comigo. E hoje, pessoal, vocês estão vendo aqui, né? Os períodos da história bíblica. Hoje a gente vai fazer um resumão do Antigo Testamento. Vai ser um desafio o negócio, hein? Então se prepara que hoje vai ser pesado. Hoje, ó, vamos que vamos. Então, Neto também tava, Vivi também tava semana passada, a Suzy também, que bom, Ivani também. Boa noite, Toninha. Então vamos cantando enquanto o pessoal vai chegando.
Neide comentou ali, ó. Eu não estava semana passada, mas eu assisti depois a live. Então, você que não estava semana passada e você perdeu o conteúdo da semana passada, olha lá, a Suzy falando, até aprendi o que era a geógrafo. Boa. Então, você que perdeu o conteúdo da semana passada, tá salvo aí, tá? É só ir lá aí nos vídeos da paróquia aqui e você vai ver. Não precisa rolar tudo, é só ir lá em vídeos, que aí tem lá só os vídeos, então fica mais fácil, você rola menos a página. Então, vocês já compartilharam? Diz aí, vocês já compartilharam? Quem tá com o marido aí, quem tá comemorando o Dia dos Namorados, estudando a Bíblia, comenta aí quem tá fazendo isso. Eu quero entender melhor tua palavra, tua palavra de amor. Eu quero entender melhor tua palavra, tua palavra de amor. Deixa eu dar uma dica pra vocês. Quando vocês forem compartilhar, vocês apertam aqui compartilham sua página no Facebook, mas depois você aperta compartilhar, tem lá copiar link. Então você copia o link, aí você vai sair um pouquinho aqui do Facebook, vai no seu WhatsApp e manda pro seu grupo, pra sua pastoral, enfim, pro pessoal entrar aqui, tá bom? Pra rezar com a gente, a Neide falou que já compartilhou. Então, pra gente aprender juntos, tá? Então vamos lá, vai pegando sua Bíblia também, você que tá aí, tá sem sua Bíblia ainda, pega a sua Bíblia e hoje a gente vai se aprofundar então na palavra. O mundo ainda vai viver tua palavra de amor. Amém. Já pegaram a Bíblia? Estou aqui com a minha Bíblia, aqui, essa edição bonita aqui da CNBB. Então, antes da gente começar, da gente rezar e tudo mais, quero mostrar os livros que eu tenho aqui hoje comigo para vocês, tá? Então, este aqui eu já tinha mostrado na semana passada. Ele é esta introdução ao Antigo Testamento do Sicre Dias. É um livro teológico, com um conteúdo bastante denso, mas ao mesmo tempo bastante acessível. Então, indico muito esse livro, é muito bom. E tem um outro aqui que é muito legal, que é mais fácil ainda. Você não está muito acostumado a ler, ou você quer uma leitura mais rápida. Este aqui, ó, História da Salvação, do Prado Flores. Aqui, ó, História da Salvação, Nossa Própria História. É das edições Loyola. Então, esse livro aqui tem bastante a ver com o que a gente vai falar hoje. E eu indico também, tá bom? É legal, ele tem até umas figurinhas no meio, enfim, tem mas ao mesmo tempo tem um conteúdo muito bom, ó. Tem umas figurinhas aqui assim, ó. Então, indicados os livros de hoje. Vamos rezar então, pedir o Espírito Santo sobre nós, para que ele... Olha, Nath Kunitaki, Deus abençoe. Um abraço para o Marcel, beijo para vocês. Então vamos pedir o Espírito Santo de Deus sobre nós, porque hoje a gente vai entrar nessa história de amor que é a Bíblia. Na Bíblia, meus irmãos, ela é, eu falei semana passada isso, né? Uma carta de amor escrita pessoalmente para nós. E ela tem aqui uma grande história de amor, que é a história de amor de Deus com o seu povo. Então hoje a gente vai mergulhar nessa história. E a gente vai pegar, tá vendo isso aqui, ó? Vou pegar aqui, ó, o Antigo Testamento. A gente tem aqui
até 10 horas no máximo, para fazer um resumão de toda essa história de amor que está aqui, assim, ó, nessa parte aqui da Bíblia, em todas essas páginas, que são o Antigo Testamento. Então a gente precisa bastante do Espírito Santo para completar essa obra de hoje. Tá? Então vamos pedir a graça de Deus sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe Thaís também, minha tia Mônica está online também, Tito, Alessandro Pires Costa, Marisol já encaminhou no grupo da capela, então compartilhem aí e vamos para frente, porque a gente tem bastante trabalho hoje. Então, eu quero, primeiro de tudo, convidar você a pegar a sua Bíblia e abrir o índice da sua Bíblia, tá? O índice aqui onde tem os livros. Provavelmente vai ter 2 índices na sua Bíblia. Esse índice aqui, que é a ordem em que os livros estão mesmo, e vai ter um índice alfabético. Então, é esse índice aqui que eu quero mostrar para você. Eu estou aqui com a Jerusalém também. Se alguém tem a Bíblia de Jerusalém, esse índice também está lá no comecinho da Bíblia. Esse aqui, ó, tá índice geral, né? Aqui no comecinho também. Então, o que eu quero mostrar para vocês? A gente falou semana passada que a Bíblia é um conjunto de vários livros. 73 livros tem a Bíblia. Ela tem 46 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Esses livros foram escritos por todos, têm o mesmo autor primordial, o mesmo autor essencial, que é Deus, o inspirador de toda a Sagrada Escritura, que é divinamente inspirada, inerrante. A gente falou disso semana passada. Quem não sabe o que é a inerrância bíblica, volta depois que terminar essa live, na live da semana passada. Então, mas ao mesmo tempo, esses livros foram escritos por homens, inspirados por Deus, mas homens, como eu e você. E cada um desses livros, olha só, tem um gênero literário. Ou pode ter vários gêneros literários dentro de um livro. E é muito importante a gente saber disso, porque a gente não lê uma poesia do mesmo modo como a gente lê um texto de um jornal. Não é verdade? Você não lê um textão no Facebook que alguém escreve do mesmo jeito que você lê uma intimação que você recebe. Não é verdade? A interpretação é diferente, a atenção é diferente, as chaves de leitura são diferentes. Então, na Bíblia não é diferente disso. Nós temos, no Antigo Testamento, 4 grandes grupos de livros. O primeiro deles é o Pentateuco. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, depois vem os livros históricos. Então, vocês acharam aí esse índice? Quem está com esse índice aí na Bíblia, na página? Olha só, o Adão foi ótimo. Semana passada ajudou muito com as minhas leituras bíblicas, agora ficou mais claras as leituras. Aliás, eu não perguntei para vocês, quem já começou a ler o Evangelho de Marcos e quem já terminou, inclusive? Diz aí, quem está lendo o Evangelho de Marcos, que a gente vai mergulhar nele depois, e quem já terminou o Evangelho de Marcos. A gente não vai entrar nele ainda hoje, porque a gente tem que entrar nisso aqui antes. Isso aqui vai ser muito, muito importante. É muito interessante isso, muito legal mesmo. Então, depois tem os livros históricos aqui, de Josué até 1º e 2º Macabeus. Depois nós temos os livros sapienciais, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiásticos, Cântico dos Cânticos, Sabedoria, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Sirácida ou Eclesiástico. E depois, por fim, os livros dos profetas, de Isaías até Malaquias.
Então, a gente não vai aqui agora, obviamente, falar de todos esses livros. Porque, senão, primeiro que não ia dar tempo, depois que ia ficar muito chato, né? Mas a gente vai fazer agora, a gente vai voltar no tempo, a gente vai entrar numa máquina do tempo. E a gente vai entrar na história da Bíblia, na história do Antigo Testamento. O pessoal tá falando que leu, mas que ainda não terminou, né? Se tem alguém que já terminou, diz aí, já terminei. Minha tia que colocou eu, já terminou, tia? É a Maria de Fátima de Costa, minha tia, tá bom? Acho que todo mundo já sabe já. Então, nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso partindo de 9 períodos da história da Bíblia, tá? Então, pega a sua caneta, seu papel aí, e a gente vai trabalhar agora com esses 9 períodos da história da Bíblia. E o primeiro período... Dá pra ver? Dá pra ver? Peraí, deixa eu sentar a câmera. Agora... O primeiro período é o período patriarcal e pré-patriarcal também, né? Pode colocar pré-patriarcal e patriarcal, não sei se Tá cortando a sua cabeça, tá cortando minha cabeça? Eu vou escrever sentado. Você chega de mim. Leia o comentário dela. Terminei, fiquei com medo de levar um puxão de orelha. Então, onde que a gente vai achar esse período? Lá no Gênesis. Então, agora vamos abrir a Bíblia, povo. Abre a sua Bíblia e a gente vai entrar lá no Gênesis. Gênesis 1. Então, o que que a gente vai achar nesse período, que é o período pré-patriarcal e patriarcal? A minha tia viu ali, preparação para a aula de crisma. O que que a gente vai achar nesse período, então? Então, não é difícil saber. Com o que que a gente começa a Bíblia? Com a criação. Então, a primeira coisa que a gente vai ter aqui no Gênesis... Opa! Então, a gente vai dividir o Gênesis aqui, tá bom? Em duas partes. Então, primeiro, do capítulo 1 até o capítulo 11. Espero que esteja dando para entender. Então, a minha letra que eu digo, né? Então, a primeira coisa que a gente vai ter, a criação. E isso é muito, muito importante, a criação, porque é importante a gente entender o que a Bíblia quer dizer com a criação. Porque aqui nós temos um relato todo lúdico da criação. Aliás, 2 relatos muito lúdicos da criação e muito simbólicos. Então, como a gente falou semana passada, a Bíblia não é um livro de história, nem de física, nem de biologia. Não é um livro de ciência, mas é um livro de fé. Nos mostra a história da nossa salvação. E a história da salvação começa na criação. Porque Deus cria por amor. Ele não precisava criar a gente, mas Ele quis nos criar como um transbordar de amor voluntário. Ele quis nos fazer. E Ele nos fez... Agora eu queria que você abrisse lá em Gênesis 1, 26. Minha tia está no ônibus, olha só. Gênesis 1, 26. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança. Só essa partezinha aqui. Deus nos fez como sua imagem e semelhança. No segundo relato da criação, lá em Gênesis 2, tem algo muito, muito importante aqui.
Tá pedindo para levantar a câmera? Eu perdi aqui o versículo que eu tinha separado. Mas enfim, depois se alguém achar, diz aí pra gente qual é o versículo. O que eu queria mostrar para você aqui. Depois que Deus cria o homem, a palavra diz aqui que Deus passeava no jardim com o homem. 2:7. Achou? Então já Deus modelou o homem com a direção do seu proleto benigno, seu sopro de vida, e o homem tornou-se um ser. Isso, no versículo 2:7 ele cria o homem, mas depois se diz aqui que Deus passeava no jardim com o homem. Isso quer dizer que o homem tinha intimidade com Deus. Ele tinha a graça da amizade com Deus. Mas então vem a segunda coisa que tem aqui, que é a queda. É o pecado. A desobediência, a soberba. O homem quer ser como Deus. Então ele perde essa intimidade com o Senhor. Ele perde, ele corta. Tinha um homem aqui, Deus aqui, e ele corta o vínculo com Deus. E assim ele perde, ele abre mão de tudo aquilo que ele recebia de especial de Deus. Sobretudo, dessa graça, dessa amizade com Deus e de uma graça extraordinária. Ele perde uma graça extraordinária que ele tinha fruto dessa amizade com Deus, que era um dom preternatural, especial, o dom da imortalidade. Os nossos primeiros pais, antes do pecado, eles não morreriam. Terminado o curso da sua vida terrestre, simplesmente iriam a Deus. Mas então entra o pecado e a morte no mundo. Então a gente conhece ali o relato. Depois, ainda aqui, nos versículos 1 a 11, nós temos aqui, e aqui a questão da queda continua, né? Tem Caim, Abel, etc. Depois temos o dilúvio. Está lá também, Gênesis, nesse bloco de Gênesis 1 a 11. E Babel. A Torre de Babel. Nós temos esses 4 eventos muito importantes aqui. Depois, a gente chega lá em Gênesis 12. Então pode virar as páginas da sua Bíblia aí. Então, aí, inclusive aqui na minha, aliás, eu estou com Jerusalém agora, né? Começa aqui, está escrito História dos Patriarcas. Até aqui é o período pré-patriarcal. Aqui, 1 a 11. Então, no versículo 12 começa a história dos patriarcas, como está escrito aqui na minha Bíblia. Então, do versículo 12, ou do capítulo 12, até o capítulo 50, que é o último capítulo do Gênesis, então, nós temos os seguintes ciclos. Nós temos o ciclo de Abraão, depois o ciclo do filho de Abraão, que é Isaac, depois do filho de Isaac, que é Jacó, chamado de Israel, e depois, por fim, os 12 filhos de Jacó. E termina com a ida para o Egito. Isso aqui é o Gênesis. Aqui a gente tem o resumo do Gênesis. A gente fez aqui em 10 minutos o resumo do Gênesis. Abraão, ele é chamado de o pai da fé. Aqui no capítulo 12 nós temos Deus chamando a Abraão. Em Abraão começa a se formar o povo de Deus. O povo eleito de Deus. Ele escolhe Abraão para, a partir dele, formar um povo.
Ele promete a Abraão 3 coisas. Nós temos aqui a tríplice bênção abraâmica. Ele promete a Abraão uma terra, descendência, ou seja, muitos filhos. E ele promete que em seu nome todas as nações seriam abençoadas. Isso não é qualquer promessa, né? Então, a descendência de Abraão começa em Isaac, depois em Jacó. Jacó tem 12 filhos, os quais vão gerar depois as 12 tribos de Israel. E finalmente, o povo de Israel se estabelece como um povo mesmo, um povo no Egito. Quando José, que estava no Egito, manda que os seus irmãos tragam o seu pai e vão lá se estabelecer no Egito. Então, ali, aquele povo se estabelece no Egito. Era um sistema de clãs. Então, quando a gente pensa em 12 filhos, a gente pensa, então era uma família pequena, mas tinha junto os seus servos, as pessoas que viviam junto com eles. Então, era de fato um povo ali que se estabeleceu no Egito. Esse aqui é o período patriarcal. Aqui termina o período patriarcal. No Egito começa o novo período. Eu vou apagar aqui, tá bom? Então, o segundo período da história bíblica. É o período do Êxodo. O que aconteceu? O rei que amava José, que conhecia José do Egito. Vocês já assistiram o filme do José do Egito? Tem um desenho e tudo mais. Morreu. E subiu um novo faraó ao poder. O livro do Êxodo conta exatamente isso no seu início. Então, o novo rei, o novo faraó já não conhecia José. Ficou com medo daquele povo que estava crescendo. Então passou a escravizar o povo de Deus. Então esse período do Êxodo, ele tem... E aqui, eu não sei se vocês gostam de saber as datas mais ou menos, né? Aqui a gente está no século 17 a.C. Ou seja, é um tempão antes de Cristo, tá? Então vamos colocar aqui, ó, século 17 antes de Cristo. Então aqui começa primeiro a escravidão. O povo fica 400 anos escravo no Egito. 413, para ser mais exato. 413 anos, às vezes você vai ouvir 430, essas datas não são exatamente exatas. Exatamente exatas é ótimo, né? Mas o povo fica escravo no Egito durante esses 400 anos. Então Deus faz surgir um homem, membro daquele povo, que o libertou. É Moisés. Então vem a libertação. E o deserto. É isso aqui, essas 3 coisas que estão no período do Êxodo. Lá no deserto, isso aqui, então, no livro do Êxodo, né? Aqui a gente está falando do período do Êxodo, mas tem o livro. Né? Êxodo é uma palavra que significa saída. O povo sai do Egito. Então, o período do Êxodo não está só no livro do Êxodo. Né? Então, aqui a gente está no livro do Êxodo, mas lá também, no livro do Êxodo, lá no Egito, aliás, no deserto, vem a lei. O povo recebe a lei. Então, se você for ler o livro do Êxodo, você vai ver que tem leis lá.
Então é o código da aliança. Depois de Êxodo, vem o livro do Levítico. É o terceiro livro da Bíblia. E esse livro, sobretudo, ele é cheio de leis. É um livro que não é tão agradável de ler, geralmente, porque às vezes é meio truncado, assim, você fala, nossa, mas isso aqui, e muitas vezes você não entende, mas é o código da santidade, sobretudo. Depois tem o livro dos Números, que também continua nesse mesmo contexto. E por fim, um livro, deixa eu colocar aqui, né? Levítico, para vocês saberem, né? Os livros. Levítico, Números. E depois um livro que o pessoal erra o nome dele quando vai fazer a leitura na missa. Já ouvi de tudo, já ouvi Deuterônimo, tudo quanto é coisa. É o Deuteronômio. Deutero significa segundo. Nômio, que é de nomia, lei. Por que isso? Porque aqui, o livro do Deuteronômio é muito interessante, porque o povo passou 40 anos peregrinando no deserto. Imagina só, 40 anos, saiu uma galera do Egito, deu para morrer muita gente e deu para nascer gente. Então tinha uma nova geração que estava ali para entrar naquela terra prometida. A geração que não estava lá aos pés do Sinai quando foi recebida de Deus a primeira lei. O Decálogo. Então Moisés, aqui no Deuteronômio, a gente vê Moisés, antes da entrada na terra prometida, reinterpretando a lei para as novas gerações. E aqui no Deuteronômio também a gente vê a morte de Moisés. Moisés morre sem entrar na terra prometida. Então vem um novo líder para o povo, que é Josué. Josué é aquele responsável por entrar com o povo na terra prometida. Então, lá no ano 1200, mais ou menos, antes de Cristo, o povo entra na terra prometida e então termina o período do Êxodo. Aqui, século 17, é quando o povo chegou no Egito, né? No caso, eu estou falando. No ano 1200 é quando o povo chega na terra prometida. Não sei se você está entendendo aqui, né? Mas como assim? O tempo está voltando? Antes de Cristo, a gente conta daqui para lá, né? Então, 1700 antes de Cristo é mais antigo do que 1200 antes de Cristo, né? Então, ou seja, 1200, depois vem 1100, etc. Então a gente termina aqui o segundo período da história bíblica. E aí, o povo chegou na Terra Prometida, foi mil maravilhas? Como que foi? Quando o povo chega à Terra Prometida, meu irmão, minha irmã, foi só alegria. Era a terra de onde corria leite e mel. Só que essa alegria não durou muito, não. Esse terceiro período é o período tribal. Ele durou 200 anos só. Aqui a gente entra no livro de Juízes. Como que era isso? Como que aconteceu depois que o povo entrou na Terra Prometida? Vocês se lembram? Aliás, lá em Josué, a história... Quem já fez cerco de Jericó já ouviu 1000 vezes essa história, né? Josué se volta para o povo e diz, eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem quiser vem comigo. Então ele entra com o povo na Terra Prometida, as muralhas de Jericó caem e eles tomam conta da cidade. Né? Não foi não o quê? Não foi não, fácil. Ah, não foi não. A Marisol é professora de história, hein?
Então, como foi esse período depois que eles entram na Terra Prometida? Olha que coisa interessante aqui. Depois que eles entram na Terra Prometida, o povo se organiza na Terra Prometida, lá em Canaã, nas 12 tribos. Aquelas 12 tribos que vinham dos 12 dos 12 filhos de Jacó. Mas não havia um rei para as 12 tribos. Não tinha rei. O rei de Israel era o Senhor, era Deus. Ele era o rei. Mas e aí, o que acontecia quando tinha problema? Quando tinha alguma coisa para resolver? Então vinham os juízes. Ou seja, Deus suscitava um juiz, uma pessoa sábia, para dirimir os problemas que haviam, para resolver as situações. Por exemplo, quando vieram os filisteus, era um povo inimigo do povo de Deus. Quem foi que Deus levantou como juiz para resolver aquele problema e defender o seu povo? Sansão. É o juiz mais conhecido, porque ele era cabeludo e a força dele vinha do cabelo, né, diz a história. Depois tem Gideão. Tem juízas também, Débora. Mas era um período de prosperidade, de paz, de liberdade. No entanto, tem um juiz aqui muito, muito, muito importante, que é Samuel. Samuel, além de juiz, era profeta e sacerdote. E Samuel fica velho. E acontece que os novos ali, os filhos dele, não eram mais fiéis à aliança como antes. Não estavam mais tão preocupados com o bem do povo. Então vem anciãos para Samuel, os anciãos do povo, e pedem para Samuel: Samuel, a gente está preocupado, a gente quer um rei. Unge pra gente um rei, escolhe um rei e unge um rei para todo Israel, para ser um rei das 12 tribos. Antes era uma confederação, assim chamada, era a confederação das tribos. Mas queriam uma monarquia, um rei. E isso aqui, na leitura teológica que se faz aqui no livro dos reis, no caso, porque isso aqui está desde Juízes até 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 8, aliás. Então, no livro dos reis não, no livro de Samuel, lá em 1 Samuel. A leitura que se faz disso é que esses anciãos que falavam em nome do povo não queriam mais que o Senhor reinasse sobre eles. Eles queriam fazer a própria vontade, então pedem um rei humano. Então Deus fala: tá bom, vocês querem um rei? Tá bom, vou dar um rei para vocês. Samuel consulta Deus e fala: vai lá, Samuel, unge um rei. Então assim termina esse período curto de apenas 200 anos, que é o período tribal, esse período de paz. E aí, filho, o negócio começa a descambar. Vem aqui a monarquia. Quarto período aqui da história bíblica, do Antigo Testamento. Aliás, da história bíblica como um todo, porque o último, a gente vai entrar no próximo tema já. Então, é a monarquia. Unida. Isso aqui, a gente está lá no ano... Opa, você tirou aí? Então aqui a gente está lá pelo ano 1010 antes de Cristo. Deus unge
Aliás, Samuel unge um rei. Quem sabe aqui qual foi o nome do primeiro rei de Israel? Tivemos 3 reis aqui nesse tempo. Eu vou para frente porque a gente tem pouco tempo, né? Mas o primeiro deles foi Saul. Depois veio Davi. E por fim, o filho de Davi, Salomão. Esse livrinho aqui do Prado Flores, ele fala de um jeito bem legal aqui desses reis. Então, ele diz aqui, Saul não se manteve no sucesso. Saul, meus irmãos, ele não era dócil ao Espírito de Deus. O governo dele não foi tão bom assim. Tanto que ele quis a morte de Davi, vocês se lembram? Porque ele se sentia ameaçado no poder que ele exercia. Ele tinha medo de perder o poder dele. Isso, eu perdi isso. Embaixo do livro. Depois vem Davi, que amava a Deus, mas ele também se deixou abater em muitas ocasiões de tentação. Lembra, por exemplo, Urias, o que ele fez com Urias para ficar com a mulher dele? Colocou ele na linha de frente para morrer, para ficar com a mulher de Urias. Depois ele pede perdão a Deus, é perdoado pelo Senhor. É uma história linda de redenção, a história de Davi. Por causa do pecado de Davi, ele não construiu o templo. Quem construiu o templo foi Salomão. E não é o templo do Brás. Tem nada a ver com o templo do Brás, aliás. Salomão, ele constrói o templo onde seria o sinal da presença de Deus no meio do seu povo. E ali são ofertados sacrifícios a Deus. Aquele templo do Brás é uma aberração teológica, entre outras coisas, né? Porque ali não é lugar de sacrifício, como era o templo. Mas a gente já vai chegar mais nisso aí. Mas então o que acontece? Salomão morre e sobe ao poder o filho de Salomão, que é Roboão. E pessoal, o negócio já não estava muito bom pro povo. Com Salomão já tinha imposto alto, já tinha um monte de coisa que o povo não estava muito contente. Então vão lá, lembra os anciãos que foram aconselhar, aliás, pedir um rei para Samuel? Eles vão lá em Roboão e falam: Roboão, você está chegando ao poder agora, olha, dá uma aliviada aí, que tá difícil o negócio, né? Eles vão lá interceder pelo povo. Mas então, Roboão não ouve a esses. Então nós chegamos no 5º período. Roboão aqui nem pertence ao período da monarquia unida, tá? A gente vai escrever ele de novo no 5º período, que é o período, deixa eu apagar de novo, da monarquia dividida. Então Roboão estava lá, foram interceder pelo povo, mas Roboão escuta os amigos dele, os amigos jovens dele. Os amigos jovens de Roboão falam para ele: que nada, Roboão, você é rei agora, aproveita, manda ver.
Então Roboão vai lá, reúne o povo e fala: ah, é assim que vocês querem? Meu pai... Isso está lá em 1 Reis. Se você quiser, você pode até abrir essa passagem para ver como que o negócio estava feio mesmo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12. Deixa eu abrir aqui na CNBB. Pessoal, é legal ir abrindo a Bíblia porque a gente vai se habituando, né? Sobretudo o Antigo Testamento. Vai desgrudando as páginas. 1 Reis 12, 11. Olha o que Roboão fala. Olha o absurdo que ele diz. Pois bem, meu pai tornou pesado o vosso jugo. Eu aumentarei vosso jugo. Meu pai vos açoitou com chicotes. Eu açoitarei com ferrões. Outra ali deve estar com escorpiões. Foi isso que Roboão falou. Agora, você acha que deu certo isso aí? Não, deu ruim, filho. Veio um outro cara chamado Jeroboão. Jeroboão iniciou uma revolta contra Roboão. Falou, não tá certo esse negócio não. Jeroboão primeiro. E então, a monarquia se dividiu. Jeroboão primeiro ficou com o norte. E Roboão ficou com o sul. Aqui no norte ficaram 10 das 12 tribos. E aqui no sul ficaram só 2 das 12 tribos. Ou seja, o norte com Jeroboão I ficou mais forte do que o sul até. Então ficaram 2 reinos a partir daí. Jeroboão I se tornou o rei do norte e Roboão se tornou o rei do sul. Esse reino do norte se chamou... Vou apagar o 10 e o 2 aqui, tá bom? O reino do norte passou a se chamar Israel. E o reino do sul, Judá, que era composto pelas tribos de Judá e Benjamim. E as outras 10 tribos ficaram aqui com o reino do norte. Olha só, o Adão perguntando, padre, quando Zaqueu falava Jesus, filho de Davi... Era esse Davi? É sim, esse Davi aqui, cadê? Não, o Davi não está mais aqui, já foi embora. Mas é esse Davi. E existe algo muito, muito importante aí. Muito importante. Porque veja só, aqui, o reino do sul se chamava Judá. Daí os judeus. Que são, aqui ó, tá Roboão. Roboão é filho de quem? Salomão, que é filho de Davi. Jesus era um judeu, descendente de Davi. E segundo as profecias, da casa de Davi é que viria o Salvador. E aqui começa então, aqui é justamente, o Adão fez a pergunta em um momento muito oportuno. Porque aqui o sul passa a ser governado pela casa de Davi, ou seja, pela descendência de Davi. Aqui com Roboão e os seus descendentes. Mas aí, eu vou apagar só essa parte aqui. O reino do norte não dura muito.
Reino do Norte, que era aquele reino poderoso, passou a ser também cobiçado, porque era um lugar estratégico geograficamente. Então se levanta um grande império, que era o Império Assírio. Atenção aqui, porque não é a Síria que a gente conhece hoje, é a Assíria, com 2 S's. A Síria vem e em 722 a.C. O Reino do Norte, olha só, ele durou só de 931 a 722 a.C. Em 722 a.C., a Síria vem com tudo e destrói o Reino do Norte. Ele é completamente destruído, dizimado, desaparece da história. O Reino do Norte, que era o Reino de Israel, desaparece. Isso é legal porque nesse ponto aqui da Bíblia, quando você vai ler, se conta em paralelo a história do Reino do Norte e do Reino do Sul. Mas a história do Reino do Norte acaba aqui. Sabe qual era a capital do Reino do Norte? Samaria. De quem que você se lembra? Dos samaritanos. O que aconteceu depois que a Síria toma o Reino do Norte e destrói? Ela traz consigo diversos povos, com diversas religiões, diversas crenças, diversos deuses. Então, aqueles que eram membros do povo de Israel estão dizimados ali e se misturam com outros povos. Vêm outras religiões, outros templos. Então, por isso que os samaritanos são vistos pelos judeus como impuros. Por isso que os judeus não se davam com os samaritanos. Por causa desse sincretismo todo que aconteceu. E o Reino do Sul, o que aconteceu com ele? O Reino do Sul durou mais. E veja, olha só, isso aqui, uma coisa muito importante de dizer aqui. Por que o Reino do Norte foi destruído? Pela infidelidade do povo e sobretudo dos seus reis. Pela infidelidade a Deus. Os reis, os líderes do povo, o povo não ouviu a Deus, não ouviu os profetas de Deus, mas quis fazer alianças humanas. Na época ali, tinha a Síria e tinha o Egito. O profeta disse, não faça aliança com o Egito, mas então o rei quis fazer aliança com o Egito para lutar contra a Síria. A Síria falou, tá bom, então vamos lá. Foi lá e acabou com o Reino do Norte. Por causa de sua desobediência a Deus, desobediência à aliança. E o Reino do Sul? Senhor, eu tenho que correr. E o Reino do Sul, o que aconteceu? Opa! Pessoal, se tiver pergunta, manda aí, tá bom? O que aconteceu com o Reino do Sul? Então, em 586 a.C., veio um outro império. Não que ele surgiu naquele tempo, mas veio sobre Judá, sobre o Reino do Sul, que era o Império Babilônico. A Babilônia. E também destruiu Judá. Jerusalém, que era a capital de Judá, lembra? Samaria era a capital de Israel, Reino do Norte. A capital de Judá era Jerusalém, onde estava o templo de Jerusalém. Foi destruída. O templo foi destruído, foi posto em ruínas.
e o povo foi exilado. Então, nós entramos... o Edivaldo está dizendo ali que a Síria e a Babilônia são povos da Mesopotâmia, é isso mesmo. Tem perguntas aí? Não. Então nós entramos no 6º período da história bíblica. Porque aqui acaba a monarquia dividida. As duas monarquias caem. Já não tem rei. Então entra o 6º período. Tá vendo que o povo de Deus sofreu, tá vendo? Vem o 6º período, que é o período do exílio da Babilônia. Muito conhecido e muito importante. Então a Babilônia vai lá e acaba com Jerusalém, destrói o templo e deporta o povo. Houve 3 deportações, ou seja, tiraram o povo de sua terra. A primeira deportação, pegaram os líderes, as elites, as famílias sacerdotais, as famílias monárquicas, as famílias reais, os líderes do povo, e levaram embora. Justamente para desestabilizar o povo. Levaram para a Babilônia. Depois, numa segunda deportação, levaram outras pessoas para trabalhar lá na Babilônia. E sobretudo em trabalhos mais especializados. Então, pessoas mais do que hoje a gente chamaria de classe média. E, por fim, levaram o restante de pessoas que podiam trabalhar. Ficou lá em Jerusalém o povo mais velho, pobre, criança, o povo mais frágil que não era mão de obra. O resto, grande parte, foi exilado para a Babilônia. Isso aqui durou 50 anos, este exílio. Não foi muito tempo, mas foi o suficiente para muita coisa acontecer no meio do povo. Porque nisso, imagina, se coloca no lugar daquele povo. Mas a gente é o povo de Deus. Lembra da promessa para Abraão? Aquela promessa de terra, a terra prometida. A gente perdeu a nossa terra prometida. Onde é que Deus está? Cadê o Senhor? Existe um livro muito importante aqui, que é o livro das Lamentações. O povo lamenta o exílio. E nós temos 2 óticas. Temos a ótica do povo que fica e do povo que vai. Por exemplo, Jeremias. Jeremias é um profeta desse tempo. Ele profetiza antes e durante o exílio também. Ele foi um dos que ficou em Jerusalém. Viu o seu povo indo embora. E morreu provavelmente exilado no Egito, com um alto exílio. Morreu sem ver o povo voltar para a sua terra. Então o povo se lembra desse tempo. Isso que é muito importante, esse tempo. O povo passa a se lembrar do que Deus já tinha feito. Porque, presta atenção, isso vale para a tua vida. Quando a gente não enxerga o que Deus está fazendo hoje na nossa vida, o que a gente tem que fazer é lembrar do que Ele já fez, porque Ele permanece o mesmo. Ele é fiel para sempre, nós que somos infiéis. Então o povo se lembrou, adivinha do quê? Do Êxodo. A experiência do exílio da Babilônia é semelhante à experiência do povo no Egito. E também a experiência do povo no deserto, sobretudo. Antes de entrar na Terra Prometida. Tem uma passagem linda, inclusive, de Oséias, linda, em que Deus diz através do profeta que vai pegar o povo e reconduzir ao deserto, para que aprenda a ser fiel mais uma vez.
Os desertos da nossa vida servem justamente para isso. Para a gente lembrar quem é Deus e que a gente depende somente dele. E é isso que acontece nesse tempo. Nesse tempo surge uma coisa muito importante. Surge a sinagoga. Lembra que Jesus foi na sinagoga lá em Nazaré? Lembra? Pregou lá na sinagoga. O que eram as sinagogas? O povo não tinha mais o templo estava destruído. Então, lá na Babilônia surgem as sinagogas, que eram locais onde o povo voltava a aturar a palavra, a lei de Deus. Enquanto o templo era lugar do culto a Deus pelo sacrifício, a sinagoga é o lugar de se aprofundar na lei de Deus, natural. E aí você percebe como o templo aqui, do outro aqui, não tem nada a ver com o templo de Jerusalém. Porque ele faz o que, aliás, faz, entre aspas, né? Se diz que faz o que era feito na sinagoga, não no templo. Percebe? Como não tem sentido nenhum. Aqui, quando o povo lembra daquela promessa de Abraão, de Deus a Abraão, quando o povo lembra o que Deus fez, quando o tirou do Egito, quando o povo revisita a lei, surge a sinagoga, é o início, propriamente dito, do judaísmo. O judaísmo como religião mesmo. Constituída em torno do templo e da sinagoga. Nós temos diversos profetas muito importantes aí também. Né? Como eu falei, Jeremias, Isaías, e aqui uma coisa legal da gente saber, né? Existem 3 Isaías no livro de Isaías. Aqui nós temos o segundo Isaías, que é do capítulo 40 ao 55. O terceiro Isaías já é no pós-exílio. E o primeiro antes. Então, em Isaías tem todo esse movimento. Então, como é que termina o exílio da Babilônia? Então a gente vem para o 7º período. O exílio da Babilônia termina de um modo inusitado como intervenção de Deus. Deus usa quem Ele quiser. Então Deus usa alguém que não era parte do povo dele. E isso aqui, a própria Bíblia faz essa leitura. Lá no livro de Isaías, nós temos o profeta dizendo que Deus vai usar alguém. E ele diz, inclusive, o nome deste homem como alguém que Deus usou. Fala que ele era ungido de Deus. Ciro, o persa. Porque aí começa uma nova dominação. A gente estava na dominação dos babilônios. Então vem uma nova dominação sobre o povo. A dominação persa. Percebe aqui que o povo começou a ficar mais tempo escravo do que livre. Ficou lá no Egito. Depois veio a Babilônia. A Síria destruiu o reino do norte. Veio a Babilônia. Agora veio os persas. Depois vem outro também. O povo estava mais na mão de outros do que livre de fato. Mais dominado do que livre. Aí vem a promessa de Deus de um Messias, um Salvador do seu povo. Que faria o povo voltar de fato à terra prometida. Voltar, se cumpriria nele a promessa a Abraão. E esse Messias é muito mais do que aquele povo esperaria. Muito mais do que o povo esperava. Mas a gente vai chegar lá, né? Então, que resumão. Alguém comentou ali. A Lourdes. A Lourdes comentou que resumão lá mesmo. Então, a dominação persa vem no ano, por volta do ano, né? 538. Lembra que, então,
durou 50 anos a dominação babilônica, o exílio da Babilônia. Então lá por volta do ano 538, então a gente pode colocar 538 a 319 antes de Cristo. Dura um tempinho a mais, tá vendo, né? 220 anos aí, mais ou menos. 319 também é aproximado. Então, o que acontece aí? Ciro vem com o Império Persa, ou seja, surge um novo império que vence o Império Babilônico. Então, a partir daí, como o Império Persa conquistou o mundo, aliás, o Império Persa. O mundo conhecido foi conquistado pelo Império Persa, praticamente. Então, tudo que fazia parte do Império Babilônico passou a pertencer a Ciro. Então, Ciro lança um edito. E segundo esse edito, todos os povos dominados poderiam voltar para suas terras. Por isso que ele é chamado de um ungido de Deus. Deus usa Ciro para libertar o povo do domínio babilônico. Porque mesmo que é sob o domínio persa, o povo poderia voltar para sua terra. Só que o que aconteceu? Demorou 50 anos. Imagina só, o povo que tinha lá a sua casinha, a sua terrinha, lá em Jerusalém. Ficou um pessoal lá, teve filho. Tomou conta das casinhas, das terrinhas. Então, quando aquele povo que estava na Babilônia volta, existe um conflito com o povo que estava na terra já. Então, este povo que volta da Babilônia vê aquele povo que estava na terra como impuro, infiel à aliança, porque eles tinham passado aquele tempo na Babilônia. Lembra? Tinha sinagoga e tudo mais. Então, esse povo que estava na terra é enviado lá para o norte. Uns vão para Samaria, outros mais ao norte da Samaria, onde fica a Galileia. Jesus era de onde? Da Galileia. Um judeu da Galileia. Mas vai chegar lá. Então, o que acontece aqui? Acontece a reconstrução de Jerusalém. Então, com a reconstrução de Jerusalém se reconstrói o templo. Então, a partir daí, nós temos as sinagogas, a lei, né, a Torá, e o templo em Jerusalém. Nas sinagogas, os rabinos, né, depois, eles interpretam, aprofundam a lei, a Torá. E no templo, os sacerdotes oferecem os sacrifícios pelo povo. Só que isso aqui não era de graça, né? Você acha que o dominador persa falou: volta lá para sua terra, tá tudo bem. E aí não precisa pensar muito para a gente pensar o que era necessário ali. O que foi exigido? Plim, dinheiro, tributos, impostos. E o que é que foi usado para recolher? Eu perdi os comentários. Obrigado. O que é que foi usado para recolher esses impostos? Qual foi o sistema usado? Aqui, ó, o povo não tinha rei, lembra? Perdeu, acabou. Qual era o sistema, então, usado para recolher esses impostos? Era o sistema do templo. Havia, a partir daqui, um sumo sacerdote, que era quem cuidava de todo esse sistema do templo. Então começou a ficar cada vez mais complexo isso, porque eram impostos pesados. Então os sumos sacerdotes, com os líderes do povo, faziam que o povo tivesse que pagar tributos ao templo para repassar aos persas. E o povo começou a ser dominado por isso.
Tô vendo os comentários de vocês aqui, eu parei pra isso, tá bom? Tava acabando a bateria aqui, pessoal. 5%, mas vai voltar. Tá tudo bem? Tá. Obrigado. Então, o que acontece aqui? A partir daí, começa um sistema cada vez mais pesado de pureza ritual. Você lembra quando Jesus estava com seus discípulos que reclamavam com ele? Você come sem lavar a mão, não lava os copos, existiam várias exigências de pureza. Então, se o povo não cumpria todas aquelas leis de pureza, sabe o que eles tinham que fazer? Ir ao templo, pagar um sacerdote para que oferecesse um sacrifício para que ele voltasse a ser puro. Olha só, o templo, que era para a glória de Deus, passou a ser um instrumento de opressão. Fala para o que não foi você dessa vez não. Não fui não, tá tudo bem. O templo passou a ser um instrumento de opressão do povo. Por isso que Jesus critica o sistema do templo. Ele diz, a minha casa é casa de oração, a casa do meu pai é casa de oração. Lembra que tinha um monte de animais sendo vendidos no templo? O que eram esses animais? Não era pet. Não era bichinho para o povo criar em casa. Não, eram animais para serem sacrificados. Porque o povo necessitava disso para continuar puro ritualmente. Senão eram considerados impuros. Porque era impossível cumprir todas as normas de pureza ritual. Olha só. Aqui a gente tem um monte de profetas também. Ageu, Malaquias, Jó, Jonas. Então, quando é que termina isso aqui? Vem outro povo. Vem outro povo, que é... Então vem outra dominação. Nem vou apagar a palavra dominação aqui. Vem a dominação. Opa, temos 10 minutos. Vamos chegar lá. Vem a dominação grega. Com um cara do Império Macedônico. Quem é? Alexandre o Grande. Alexandre Magno. Alexandre Magno ou Grande, tanto faz. É a mesma coisa, Magno significa o grande. Não sei se o Magno tem ainda. Então, lá no século IV a.C., se levanta o Império Macedônico, que domina o mundo inteiro. Foi um grandiosíssimo império, o Império de Alexandre Grande. Ele vem da Macedônia, vai para a Grécia, e da Grécia ele domina o mundo, Egito e tudo mais. Ele derruba o Império Persa. Então, domina também, é claro, sobre Judá. Quando Alexandre morre, então não vem outro no lugar dele. Não tem um sucessor de Alexandre que passa a tomar conta de todo o Império Helênico macedônico. Alexandre tinha colocado governadores. Então, nos diversos territórios. Então, esses governadores é que passam a tomar conta do negócio. Então, aqui a gente está no ano 319, mais ou menos, né? Que vem a dominação grega sobre Judá. Então, quando Alexandre morre, então vem uma primeira família que governa sobre Judá.
E não só sobre Judá, sobre todo um território e também Judá, que eram os Lágidas. Aliás, Lágidas. Os Lágidas. O que aconteceu? Acontece aqui algo que foi muito importante na história do povo de Israel, do povo judeu. Começa a acontecer aqui uma imposição da cultura helênica, da cultura grega, sobre Israel. Aí a gente tem, por exemplo, Daniel, que é apresentado como um jovem que é exemplo para os jovens de Judá, enquanto se apresentavam ali os heróis gregos. É depois aqui da dominação grega que surge Daniel. Então acontece aqui uma imposição cultural helênica. Mas depois a coisa piora ainda. Porque mais para o norte, isso aqui depois, lá no ano 200. Até o ano 200 quem dominava eram os Lágidas. Depois, no ano 200, vem um outro grupo, uma outra família, que eram os Seleucidas. Talvez você já tenha ouvido falar deles. Os Seleucidas passam a brigar com os Lágidas. Tá vendo que é o império dividido contra si mesmo, né? O que Jesus fala. Então, mais ao norte tinham os Seleucidas e mais ao sul os Lágidas. E quem vence? Os Seleucidas. Quando os Seleucidas vencem, então eles passam a dominar sobre Judá. E aí a coisa fica muito, mas muito feia. Eles dominam sobre Judá violentamente. Para você ter noção, eles foram... aquela imposição cultural que tinha passa a ser violenta de modo obrigado mesmo. Uma perseguição à religião judaica. Para você ter noção, eles foram até o templo de Jerusalém, profanaram o templo de Jerusalém e sacrificaram porcos no templo de Jerusalém para Zeus. Os Seleucidas fizeram isso. Mas aqui tem uma coisa muito legal mesmo, muito legal. Surge um grupo de judeus fiéis à lei, que preferem morrer do que ser contrários à lei de Deus. Eram os Macabeus. Isso aqui só tem o primeiro e o segundo livro dos Macabeus. Só tem na Bíblia católica, não tem na Bíblia protestante. Mas é uma história muito importante, a história da revolta dos Macabeus. Eles se organizam, liderados por Judas Macabeu, e conseguem vencer os Seleucidas. Então, finalmente, o povo fica livre. Olha que coisa linda. Enquanto o povo estava por si mesmo tentando vencer, não consegue. Mas quando surgem esses homens que eram fiéis à lei de Deus, contavam com a ação de Deus, então eles vencem e finalmente, depois de tantos anos de dominação, o povo finalmente é livre. Aqui depois vem a dinastia dos Hasmoneus. Que a gente não vai falar sobre eles especificamente, mas é importante dizer que então passa a reinar. Judá volta a ter rei na dinastia dos Hasmoneus. Rei e sumo sacerdote. Na dinastia dos Hasmoneus.
Isso aqui dura esse período de liberdade, né? E aqui a gente pode colocar aqui como um nono período até. Então, vem aqui uma breve liberdade, a gente pode chamar assim. Então, dura até... Então, os Hasmoneus, né? Eu tinha colocado, não devia ter apagado. Com os sumos sacerdotes e o rei. Eles ficam na liderança de Judá de 142 a.C., tá vendo que a gente está chegando perto, né? Antes de Cristo, até 64 antes de Cristo. Em 64, então vem um homem que domina novamente sobre Judá. O nome dele era... Ele era um general. Adivinha de onde? Era um general romano. O nome dele era Pompeu. Em 64 a.C., ele domina Judá novamente. É o tempo da dominação romana, mas também é o tempo em que surge, é enviado o Filho de Deus. Vou colocar aqui dominação romana. E deixa eu tirar o conteúdo aqui. E ministério de Jesus Cristo. E agora são cenas dos próximos capítulos. Então nós entramos no Novo Testamento. Ufa! 9h59. 9h59. Conseguimos terminar aqui o Antigo Testamento. Povo de Deus, isso aqui não é uma mágica. Você vai falar, agora eu conheço o Antigo Testamento. Você só vai conhecer o Antigo Testamento de um jeito, lendo. Então, se você quiser, começa a ler o Gênesis, depois lê o Pentateuco, né? Dá uma folheada ali, lê a história de Abraão, né? Mas não esqueça de Marcos, tá? Porque é sobretudo aqui que a gente vai focar. Na internet vocês conseguem achar muito conteúdo bom. Eu quero dar os créditos aqui, esse esquema, né? De modo bastante resumidinho. Quem dá, na internet inclusive tem esse material, eu acho, dele. Se não me engano está disponível no YouTube, eu acho. É o professor João Cláudio Rufino, que é professor na PUC de São Paulo, professor de Teologia Bíblica na PUC de São Paulo. Então, ele tem um canal no YouTube que eu vou colocar aqui o nome dele para indicar para vocês. Ele tem um canal no YouTube que tem muito conteúdo legal sobre Bíblia, tá? Ele dá conteúdo de formação bíblica lá no canal dele. Então depois vocês entrem lá e aproveitem. Então, semana que vem, nós entramos então no Novo Testamento. Então, não esqueçam de ler Marcos. Mais importante ainda para a semana que vem, né? Então, nós vamos assim mergulhando na história, na palavra de Deus. A gente tem aqui agora um panorama. Por que isso é importante? Porque sem isso, sem entender sem saber quem é Moisés, quem é Abraão, quem é Isaac, Jacó, a gente não consegue entender profundamente os evangelhos.
sem entender o papel dos profetas, entender toda essa história de ânsia por liberdade, por espera do Messias que o povo tinha. A gente não consegue entender o Evangelho, tá? Então, é isso. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Vou dar a bênção a vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Um abraço, Deus abençoe. Amanhã temos novenas, 15 horas, novena em honra ao Sagrado Coração de Jesus e missa às 16h30. E tem live também formativa no Instagram. Então você que ainda não segue a nossa página no Instagram, vai lá, é essa aqui, ó. Então, @P Santa Teresinha com S Bosque. Tem a live do grupo de oração também. E 18 horas também tem a live do grupo de oração Aliança Viva pelo Facebook, tá? E domingo, missa às 10 horas. Um abraço para vocês, até sexta que vem.